Um bom dia para vocês. Vou fazer o vídeo soltando o sonho de um templo no céu. Vou soltar esse sonho, vou soltar o sonho de um cavaleiro e vou soltar o sonho de umas espadas, né? Que apareceu para mim no sonho. E algo que eu vou dizer para vocês. O Senhor já tinha me mostrado, mas eu acabei ficando calada, não falei. Como o Senhor viu que eu não falei, Ele fez eu saltar. Ele mostrou para mim sonho para mim saltar, né? E é isso que eu tô fazendo. Olha, Jesus Cristo tá voltando. Jesus tá voltando. É tempo de renúncia, é tempo de arrependimento, é tempo de preparação. As pessoas têm que se consertar perante o Senhor. Todos nós precisamos de conserto perante a Ele. Nós temos que colocar a nossa vida no caminho estreito. Nós temos que sair do caminho largo e voltarmos para o caminho estreito. Jesus é o caminho. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém, ele disse que ninguém vai ao Pai se não tiver no caminho, que é para ser o caminho. Vou mostrar para vocês qual é o caminho. Bora para cá? Vou chamar vocês ao arrependimento com as próprias palavras do Senhor, tá bom? Ó, vocês me perdoem a garganta. O primeiro conselho que o Senhor dá a todos nós, para que nós saiamos do caminho largo e se volte para o caminho estreito, porque o caminho estreito é um caminho de renúncia, é um caminho que a gente não faz a nossa vontade da nossa carne, a gente não faz a vontade dos nossos pensamentos, a gente faz a vontade do Espírito. Qual é a vontade do Espírito? É a de agradar a Deus. A vontade do Espírito é de agradar a Deus. A vontade da carne é de pecar. A vontade da carne, tudo que a gente faz na carne, a gente só faz pecar perante a Deus. E o que a gente faz no Espírito, a gente agrada ao Senhor, entendeu? Por isso que o Senhor disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, né? Bora ver qual é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é um caminho estreito. Para tu ganhar a vida eterna, é um caminho estreito. Todos nós, você e eu, nós temos que aprender a renunciar. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia. Ó, tá meio brilhoso, né? Porque eu passei Vicky. Porque se eu passar no meu nariz, eu fico mais afrontada. Eu passo por fora, entendeu? Bora pra cá. Ó, vou iniciar esse vídeo com a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor chama nós o arrependimento, a transformação de vida. E como é que Ele vai chamar nós? Na palavra. Na palavra Ele chama nós. Em João 5, e o versículo 39, Ele diz assim, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. E se eu não examinar as Santas Escrituras, vocês acham que eu vou ter vida eterna? Vocês acham que vocês vão ter vida eterna? Claro que não. Nós só temos vida eterna se nós examinarmos as Santas Escrituras. Por isso que tem esse versículo. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Como é que a gente vai cuidar da gente ter vida eterna se nós não examinamos? E ainda fala mais esse versículo. Ó, vou ler esse versículo do início, vou até o final dele, ó. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, elas testificam do Senhor. Como é que vocês vão conhecer o Senhor? Como é que vocês vão conhecer o caminho que nós devemos andar? Se nós não examinarmos as Escrituras. Bora pra cá? Ó. Mateus o que, mesmo? É Mateus 7. E o versículo 13. Bora? Ó. Entrai pela porta estreita. Ele faz logo um convite, ainda bota 2 pontinhos, parando a frase. Ó, ele falou, ó, entrai pela porta estreita. Ele tá chamando vocês para sair do caminho largo para voltar para o caminho estreito, ó. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Larga é a porta, então ele já tá dizendo que muitas pessoas passam por essa porta, entendeu, ó? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Você está vendo muitas pessoas caminham no caminho da perdição. E ele diz que muitas pessoas são que entram por essa porta. Então, por isso que eu digo a vocês, né? O Senhor fala e aí eu também chamo vocês.
sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. O caminho é o caminho estreito, para que nós cheguemos nas portas do céu. O caminho é estreito. Eu vou ler para vocês o caminho estreito que o Senhor deixou também. O Senhor deixou o caminho largo para a gente conhecer, que é o caminho da perdição. O Senhor deixou o caminho estreito. E ele disse, eu sou o caminho. É só vocês meditar nesses 2 versículos. Ó, 2, por que não dizer 3, né? Ó, medita nos 3 versículos. O versículo de Jesus é o caminho e medita nesses 2 versículos que eu li para vocês. Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Vou ler o 14 agora, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Você está vendo que a outra porta ela é bem larga, entra muitas pessoas por ela. E essa porta estreita é a porta do céu. Ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Você está vendo, ó, vocês viram que o caminho que o Senhor andou aqui na terra foi um caminho estreito. Foi um caminho que o Senhor andou sendo perseguido. O Senhor foi humilhado. Então, se nós não estivermos no caminho dele, então, se nós estamos no caminho largo, nós temos que aprender a andar no estreitinho com o Senhor. Os discípulos dele andou também no caminho largo? Não. Os discípulos do Senhor, ele andou no caminho estreito. E é isso que nós devemos fazer, andarmos no caminho estreito. Igualmente o Senhor disse assim, eu sou o caminho. Se ele é o caminho, qual foi o caminho do Senhor aqui na terra? Não foi pisando no estreitinho, não. Nós devemos fazer a mesma coisa, caminhar no estreitinho. Todas essas pessoas que caminham no estreitinho, elas partem na porta estreita, que é a porta da vida, né? Então, né? Glória a Deus. Ó, entreguei para vocês 2 versículos. Quantas pessoas não estão dentro da casa de Deus, estão caminhando no caminho, mas não está na casa de Deus, está caminhando, mas está caminhando no caminho largo, não foi para o caminho estreito, porque o caminho estreito, ele é um caminho de renúncia. Olha o que é que o Senhor fala para muitas pessoas que estão dentro dos templos, ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você está vendo? Ele está falando com o quê? Com de dentro da congregação. Ele está dizendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor. Quem que fala Senhor, Senhor? Aqueles que estão lá dentro. E vocês vão entender no próximo versículo que eu vou ler para vocês, ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos que estão dentro da congregação entrarão no reino do céu. Agora vocês vão ver o porquê, ó. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Por que que eles não vão entrar? Porque não estão fazendo a vontade de Deus. Ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em... Eu não lembro para ter falado isso não, mas eu falei, né? Então, assim, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Você está vendo? Essas pessoas estavam dentro da casa de Deus, elas estavam levando a obra do Senhor, mas elas estavam o quê? Com pecado, elas estavam com iniquidade, entendeu? Por isso que elas vão escutar isso do Senhor. Olha aqui, presta atenção para que você não escute isso dele. Ó, e então lhe direi abertamente. E ele parou a frase, ele vai falar, ó, abertamente com os que estão dentro da casa do Senhor, ó. Nunca vos conheci. A mesma coisa que ele vai falar para as 5 virgens loucas, ó. Nunca vos conheci, apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Por que que ele vai... Ela estava dentro do templo, ela estava expulsando, né? Então, ela estava pregando o evangelho, estava fazendo muitas coisas pelo reino do céu. Mas ela estava com o quê? Com iniquidade. Por isso que eu digo a vocês, povo evangélico, o Senhor me mostrou em sonho a cabeça de uma mulher toda maquiada. Ela toda maquiada, igualzinha a Jezabel. E o que é que eu tenho para dizer para vocês? Eu vou ler essa passagem porque eu falei nela, né? Então, eu vou ler essa passagem para vocês. Foi mesmo em cima. Muitas pessoas estão lá dentro do templo, pregando, fazendo a palavra de Deus, fazendo tudo, mas está igualmente o quê? Eu vou ler a passagem da Jezabel, ó. O Senhor adverte o templo dele. O Senhor adverte, sabe por quê? Para que o inimigo não coloque as garras nas ovelhas do Senhor, ó. Depois Jeel veio a Jerel. Jeel é o profeta. Jerel é uma cidade onde Jezabel morava. Ó, vou repetir o versículo do início. Depois Jeel veio a Jerel. O que ouvindo Jezabel pintou-se em
volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Você está vendo? Por isso que o Senhor me mostrou uma cabeça de uma mulher toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem. Casa do Senhor, vigia. Casa do Senhor, vigia. Igreja do Senhor, vigia. Para que você não aconteça igualmente. Está escrito em Jó. Jó está escrito assim, que eu vou ler para vocês, ó. Ó, não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Não confie na vaidade, porque a pessoa confiando na vaidade, não tá no caminho do Senhor, porque vocês sabem que quem era vaidoso era lá naquele lá, né? Então, o inimigo do Senhor, ele é vaidoso. Então, e as pessoas que confia na vaidade, elas vão herdar a vaidade. Onde é que esse inimigo do Senhor tá? Pois então, não precisa mais nem eu falar mais nada, né? Que vocês já compreenderam. Essa é a mensagem que eu tenho para soltar para vocês, né? Não, ó, é Jó 15, o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Deus fala conosco. Nós não podemos estar dentro da casa do Senhor e estar lá no mundo, não. Nós temos que estar no caminho estreitinho, caminho do Senhor. Nós temos que estar em vigilância. Entreguei para vocês, fiz esse vídeo falando da palavra do Senhor. Igreja do Senhor, se prepara. Se prepara. Ó, esteja vigilando. Eu vou ler esse versículo para vocês, ó. E olhei por vós, e olhei por vós. Não aconteça que o vosso coração se carregue de grotanina, de embriaguez e de cuidado desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Você está vendo? Quantas pessoas não vão ser pegas de surpresa na vinda do Senhor porque não querem se acordar? Não querem se acordar. E o Senhor diz: darei visões aos velhos e darei sonhos velhos e darei visões aos novos. Pois então, o Senhor concede. Mas nem mesmo assim as pessoas querem se voltar para o Senhor, né? Ó, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Na face de toda a terra. Na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que não haja para que seja havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem, e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no Monte das Oliveiras. Ficava no monte chamado das Oliveiras. A última eu tinha lido errado, mas é. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Agora eu li correto, né? Então, vocês sabem que eu tenho um problema, mas nem por causa disso, nem que eu passe vergonha, mas não tem nenhum problema. A vontade do meu Criador irei fazer. Por quê? Porque o meu Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus glorioso, e a gente tem que sim que pregar a palavra de Deus. Não se preocupa com as coisas desse mundo. Não coloca os teus pensamentos nessas coisas. Coloca os teus pensamentos em Deus, em Jesus. Não confie na vaidade, porque a vaidade, você sabe que ela engana. Não confie, pois, na vaidade, ó. Mas na beleza interior, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Então, se entreguei para vocês, encerrei, né? Encerrei aqui, agora eu vou soltar o sonho. Eu sonhei. Eu vou soltar esse sonho referente a essas passagens que eu li das Santas Escrituras para vocês. Vou soltar esse sonho referente justamente a ela, viu? Vai para os dois tempos, ó. Tempo evangélico e tempo católico. Ó, sobre o tempo católico ainda vou soltar. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa. E nessa casa que eu tava, chegava pessoas de viagem. E elas se organizaram e foram fazer comida. Na hora que elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola. E saí dessa casa onde eu tava, fui para outra casa plantar. No momento que eu vou andando no meio do caminho, eu olhei pro céu e vi um templo. Vi um templo muito grande. E esse templo que eu vi no céu, glória a Deus, ele era todo branco e tinha desenho nele, um desenho com a cor amarelo bem clarinho, um azul também bem clarinho e um preto. E lá em cima tinha uma listra marrom. E quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E nessa hora que o Senhor tirou o templo do céu, eu continuei o meu caminho, cheguei na casa onde eu ia plantar o pezinho de cebola. E lá a areia era bem pretinha e tava assim meio molhada, né? E assim tinha um poço com a água azul marinho escura. E lá eu plantei esse pezinho de cebola. Essa casa ela não tinha teto, ela só tinha um portal e as paredes erguidas. E era um vão. Eu digo casa porque era um vão, só um vão, um compartimento. E lá eu plantei esse pezinho de cebola. Quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu pra terra. Na hora que eles desceram, eu peguei, me levantei e disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu ia sair pra ver quem era, ele já viu o meu encontro. Ele chegou e disse assim, cadê? Na hora que ele falou assim, cadê? Eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás. Aí eu e ele, nós saímos pra olhar essas casas. No momento que nós saímos pra olhar, a primeira casa, lá dentro tinha uma mulher. Ele disse assim, não. Quando foi na segunda, a porta tava fechada. Ele disse assim, não. Quando foi na terceira, a porta tava fechada, eu abri pra ele uma brechinha na porta, ele olhou, eu olhei. A mulher que tava lá dentro, ela olhou com o rostinho de espantada. E quando ele ouviu ela, ele colocou um semblante de alegria. E naquele momento que ele colocou aquele semblante de alegria no rosto dele, ele se virou pra mim e deu um sorriso. Na hora que ele me deu um sorriso, eu deixei ele lá e eu fui lá pra frente da casa onde eu plantei o pezinho de cebola. Quando eu vou chegando na frente da casa, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. E ele vinha trazendo ela na palma da mão, ela suspensa do chão. Ele vinha trazendo ela na palma da mão, suspensa do chão. E ele estava sustentando ela assim por detrás, né? E ela na frente da mão dele, né? E sabe o que foi que ele fez? Ele colocou ela na frente da casa dessa mulher. Ele colocou ela, ele pegou essa mulher e colocou ela na frente dessa casa que eu tava, nesse compartimento, né? Que era só a parede erguida com um portal. Ele colocou ela mesmo no centro dessa porta, mesmo no meio. Ele colocou ela lá e ele deixou ela lá. Ele colocou ela lá, glória a Deus, e deixou ela lá. Ela suspensa do chão, ela tava lá, eu pensei que ele ia levar ela naquela hora. Ela ficou lá suspensa do chão. E naquele momento que eu vi isso, né, eu olhei assim pra ele, vi ele tão decidido, quando eu olhei assim pra ela, eu vi ela, achei ela tão bonita, eu peguei e disse assim, eu tive pena, né, eu disse assim, eu vou perguntar a ela. A ele, eu disse assim, eu vou perguntar a ele se da onde ele vem, se ele não viu Jesus, porque ele vinha do céu, né, eu fui fazer essa pergunta a ele. E eu cheguei pra ele e disse assim, eu tava caminhando do lado dele, né, ele do meu lado e do lado dele. Eu peguei e disse assim, da onde tu vem, tu não viu Jesus, não? Na hora que eu falei isso, ele parou e ele colocou um semblante, como dissesse assim, tu não tá me conhecendo, não? Aí pronto, eu me acordei, né? Ele botou um semblante, ele não falou nada, ele só parou e colocou um semblante. E o semblante que eu entendi foi esse, né? E na hora que eu me acordei, eu disse assim, Senhor, tô entendendo nada desse sonho. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Na hora que eu dormi mais um pouquinho, foi que ele me mostrou a cabeça dessa mulher, toda maquiada. A sobrancelha dela maquiada, a boca dela com batom, o rosto dela cheio de pó, o cabelo dela estirado. Ela tava toda, o rostinho dela todo maquiado. E ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela, quando eu olhei pra ela, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi o sonho todinho. Primeiro que eu vou explicar a vocês sobre esse sonho. Um pé de cebola plantado na frente de uma casa. É muito choro, muito choro. E essa casa é lá em Israel. Essa casa é lá em Israel. Por quê?
Porque essa primeira casa representa lá Israel, porque o Senhor profetizou aquele tempo nunca mais foi erguido, como tá lá, só o muro da lamentação, foi só isso que eu vi, eu vi só as paredes levantadas, lá em Israel não tem só o muro da lamentação, pois é isso, e lá não tem um portão para as pessoas entrar, colocar a cabeça lá e chorar bastante, pedindo as coisas ao Senhor, pois então, é lá. Essa primeira casa que está sem funcionamento, porque essa primeira casa ela está sem funcionamento, ela não estava funcionando. Ele que pegou a última mulher da última casa e colocou lá nessa casa, entendeu? Ó, essa segunda casa, né? Que eu vou explicar para vocês agora, essa segunda casa é o templo católico, que ele foi rejeitado por Deus por causa das idolatrias. Vocês param com isso. Para com isso, Papa. Papa não, esse padre, para com isso, tira isso, tem de misericórdia dessas almas. Tira essas idolatrias, tira essas imagens de escultura. O Senhor tá vindo, vai vir sobre vocês. Vocês não têm medo da sentença do Senhor, não? Porque vocês veem que a Bíblia é toda falando sobre idolatria. Vocês não estão vendo, não, que isso é errado? Vocês não estão condenando essas pessoas ao abismo. Para com isso, entendeu? Para com isso. Por isso que essa casa foi rejeitada, mas foi rejeitada por causa dos padres. Foi rejeitada por causa de vocês. Renuncie às idolatrias e retira a adoração à Ave Maria. Porque até a rezar, vocês ensinaram as pessoas a rezar para ela. Que na Bíblia tem só oração. Eu peguei 3 orações do Senhor nas Santas Escrituras aqui. Ele ensinando a gente a orar o Pai Nosso, ensinou a orar, a gente orar, interceder pelos cristãos, e ele ensina tudo a nós nas Santas Escrituras, não tem oração de Ave Maria, não. Por que vocês fizeram isso? A mensagem do Senhor foi entregue, por isso que vocês foram rejeitados. Essa outra casa que foi rejeitada, porque casa representa o templo do Senhor aqui na terra. Mulher dentro de uma casa representa a religião. Por então, a religião católica ela foi rejeitada, e vocês vão ver que é verdade, porque vai ter agora o arrebatamento, o Senhor vai levar o povo evangélico, alguns que tá de acordo com a vontade, os que estão desobedecendo vão ficar para pagar um preço, entendeu? Mas por quê? O Senhor chamou a atenção, o Senhor chamou o conserto, e vocês endureceram o coração, por isso que essa outra casa foi rejeitada também. Vou explicar para vocês por que essa outra casa foi rejeitada. Tá na passagem das 10 vídeos, eu vou até ler para vocês agora, ó. As 10 virgens, tá aqui, eu vou ler pra vocês. Por que elas foram rejeitadas? Por falta de azeite. O que é azeite? Azeite é a palavra de Deus. Vocês se encher da palavra de Deus e vocês se encher, ficar transbordando da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus e botar em prática, porque não adianta de nada, não serve de nada se vocês conhecerem e não colocar em prática. Ó, é isso que aconteceu. A primeira casa foi rejeitada por causa das idolatrias. Então, lá no Êxodo tem falando sobre isso, eu vou ler para você. Sobre essa segunda casa que foi rejeitada. Ó, também cabe por 2 templos. Ó, então o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. Os templos que estão na terra estão esperando pelo Senhor. Os templos que estão na terra estão esperando pelo Senhor. Por que esses templos vão ser rejeitados? Por falta de renúncia, da idolatria, por falta da renúncia sobre a vaidade, ó. E 5 era prudente, e 5 louca. As prudente que foi aceita, que foi a última casa. A última casa, assim que ele chegou, ele não deu um sorriso, ele não gostou. Ela foi aceita, as 5 virgens prudentes, que são 5 templos do Senhor aqui na terra, que estão fazendo de acordo com a vontade dele. Ele aceitou. E as outras, que ele disse não, essas pessoas que eu vou ler agora, ó. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Tão seca da palavra de Deus. Não conhece a palavra de Deus. A gente, por não conhecer, a gente peca. Eu cortava o meu cabelo. Por que eu cortava o meu cabelo? Antes de eu começar o ministério, antes de eu começar a falar sobre o ministério do Senhor, antes de eu começar a pregar sobre a palavra de Deus, antes eu cortava o meu cabelo, assim, eu cortava sempre aqui a franja. Então, é pecado. Eu tô contando o meu testemunho para vocês.
Aí eu li nas Santas Escrituras, eu vi que era pecado. Antes eu não sabia. Eu sabia que era, eu sabia que, porque pelo que as pessoas lêem, é como se a gente, como é que eu quero dizer? Como se tudo na Bíblia fosse aceitável. Não, Deus é amor, sim, com certeza, jamais duvido. Mas a gente tem que, a Bíblia, ela nos dá tolerância em tudo. No nosso vestir, no nosso comportar, em tudo o Senhor fala conosco. Então, se eu conhecer as Santas Escrituras e eu pisar por cima, pois então, ó. Mas as prudentes levaram o azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas e as suas lâmpadas. Tá vendo? Tá dizendo que ela tá cheia de azeite e ela ainda leva consigo nas suas vasilhas. Ó. E torcanejaram, ó. E tardando o esposo, torcalejaram todas e adormeceram. Então, todas 10 dormiram. Os tempos dormiram cochilaram, pensando que ele não vai mais voltar, né? Ele já tá voltando, acorda, ele já tá voltando. Mas à meia-noite ouviu-se um bradar, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se prepararam e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas diziam às prudentes: daí nós do vosso azeite para a nossas lâmpadas, para que a nossa. Peraí. E as loucas disseram às prudentes: daí nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Você está vendo? Elas estão. Tem pessoas dentro da casa de Deus. Elas estão apagadas. Elas não são mais lâmpadas. Por isso que o Senhor disse: eu sou a luz do mundo. Nós temos que também ser a mesma coisa. Se está dentro da igreja e está apagado, pois então, o esposo vindo vai levar? Por isso que eu digo a vocês: acorda. Jesus está voltando, acorda. Ó. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nós falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e comprai para vós. Por isso que eu digo a vocês, lê a palavra de Deus. Por isso que eu falo com vocês, lê as Santas Escrituras. Jesus disse, João 5 e o versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ó. No momento que elas foram atrás, foi no momento que o Senhor veio, ó. E entrando elas indo comprá-lo, chegou o esposo e a que estava preparada entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Você está vendo? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ó. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. Tá vendo? E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Por quê? Porque ele vai dizer que não conhece por quê? Porque vocês tiveram a oportunidade de conserto aqui na terra, lendo a palavra dele, colocando em prática. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas o que adianta conhecer e não botar em prática? A gente temos que conhecer e colocar em prática para nós, entendeu? Entreguei para vocês, encerrei ela todinha. Encerrei não, falta um. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos dos sinais que o Senhor deixou para nós ver, ó, tá acontecendo aquilo, Jesus já tá bem pertinho de voltar. Acorda, igreja do Senhor. Igreja do Senhor, vocês não estão vendo sinais, não? Acorda, igreja do Senhor, Jesus está voltando. Vocês não estão vendo, não? As coisas que tá acontecendo por aí?
O carnaval já é o maior detalhe para vocês verem que o Senhor está às portas. O carnaval é o maior detalhe para vocês verem que o Senhor está às portas. Os terremotos que teve em redor do mundo, para vocês verem que o Senhor está às portas. Os detalhes que vocês viram do que está acontecendo, é detalhe que o Senhor está às portas. É sinais da vinda do Senhor. É sinais da vinda do Senhor. Acorda, igreja, Jesus está voltando. Te conserta com o nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom sentir a presença do meu Senhor aqui pertinho de mim. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Então, se igreja do Senhor, alerta, Jesus está voltando. Não é mais tempo que vocês fiquem longe dele, não. Eu soltei esse sonho, vou soltar o outro. Olha, eu sonhei, glória a Deus. Ah, deixa eu terminar de soltar sobre o outro templo, o primeiro templo que foi rejeitado. Deixa eu soltar sobre esse templo. Por que esse templo foi rejeitado? Bora, eu vou ler pra vocês aqui. Por falta de adoração a Deus. Estão adorando muito, mas é Ave Maria. Não é pra adorar é nada, só pra adorar, é pra adorar sim, só a Deus. Ó, Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Só Ele que nos traz a nossa salvação. Não vem salvação para nós se não for através dele. Ó, apresentamos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez. A sua mão formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Você está vendo? O Senhor deixou bem explicado, só é perante a Ele, a mais ninguém, entendeu? Nem se curvar, nem se inclinar, só a Ele, é só Ele que é digno de receber, ó. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Você está vendo? E se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Na tentação, ó, o povo de Israel, ele foi tentado lá no deserto. O inimigo chegou e disse assim, olha, tu faz uma imagem de escultura, toda de ouro, se vocês começam a cultuar e orar para ela, cantar, se curvar perante ela, se inclina perante a ela. Então, foi isso que o povo de Israel fez. A mesma coisa da igreja católica. A mesma coisa da igreja católica. O que o povo israelita fizeram, a mesma coisa que o povo católico faz. E Deus, olha o que foi que Deus fez. Deus ficou 40 anos desgostoso com aquele povo. Quanto tempo você não está desgostoso com o templo católico? Por causa disso que eu tô... Por causa das idolatrias. Ó, porque vocês deixam de venerar o Senhor, deixam de adorar Ele, para vocês adorar a Ave Maria. Entendeu? Até uma reza vocês inventaram para ela. Ó, olha o que é que o Senhor... Olha o que foi... Ó, vou repetir esse versículo, versículo 8, ó. Não endureça o vosso coração, assim como na provocação e como nos dias da tentação no Egito. O povo no Egito fizeram um bezerro de ouro e se prostraram e adoraram. 40 anos o Senhor ficou desgostoso com aquele povo. Presta atenção, continua lendo, ó. 40, quanto vossos pais me provaram, versículo 9, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Você está vendo? Povo que erra de coração, porque preferem ignorar o que está escrito. É para adorar só a Deus. É só a Deus que nós devemos adorar. Dobrar nosso joelho, dar reverência
Só ele, a ninguém mais, entendeu? E as pessoas estão tardando para o outro lado. Até quando? Vou ler agora aqui em Osés. A mensagem do Senhor foi entregue sobre o quê? Sobre essa casa que foi rejeitada. Por que que ela foi rejeitada? Por causa de quê? Vou ler em Osés para vocês. Osés 8 e o versículo 1. Ó, põe, deixa eu botar assim, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra o quê? Contra o templo católico. E contra o quê? Contra as 5 virgens loucas, que são as desobedientes. Ó. Põe a trombeta à tua boca. Eu tô avisando. Povo, Jesus está voltando. Povo, se reconcilia. Renuncia. Sai do caminho largo. Vem pro caminho estreito. Eu tô falando para o quê? Para os dois templos. Ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele tá mandando eu falar, ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. É isso, entendeu? Quebrou uma aliança. Olha a aliança que vocês quebraram, eu vou ler agora. Eles fizeram rei, mas não por mim. Colocaram o papa lá, mas não foi pela vontade do Senhor, né? Construíram príncipe, mas eu não subi. Colocaram padre, fizeram sacerdote, mas não foi por consentimento do Senhor, né? Ó, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para ser destruído. Por isso que o Senhor vai vir contra eles. É o que está dizendo no versículo 1 aqui. Tô lendo o versículo 4. O Senhor vai vir porque fizeram ídolo com as suas próprias mãos para ser destruído. Entendeu? Para com isso, o povo se volta para o Senhor. Padre, tira isso, porque o Senhor tá vindo. Vai desaparecer um povo da terra, o povo que tá lavado e remido pelo sangue do Senhor. E cadê as ovelhas de vocês, para vocês entregar ao Senhor? Que vocês não vão entregar essas ovelhas ao Senhor. Vocês estão colocando ela nas mãos de quem? Cuidado, padre. Cuidado que vocês estão fazendo com as ovelhas do meu Senhor, entendeu? A mensagem do Senhor foi entregue para o quê? Para os padres e para as ovelhas que conhecem o Senhor. Se aqui a Bíblia fala sobre isso, renuncia. Ovelha